Voltamos à entrevista com a médica, doutora em saúde coletiva, Ana Rita Novaes, que recentemente teve a aprovação de sua tese de doutorado, né, Ana Rita, sobre acupuntura em câncer de mama, né, que falamos no bloco anterior, sobre a questão da influência da acupuntura em outras áreas que normalmente a medicação tradicional, né, principalmente, e também os cuidados da cirurgia não interferem, né, não cobrem, né? A gente poderia conceituar assim? A gente vê que os trabalhos mostram que a acupuntura, ela melhora essa ansiedade do pré-operatório. Sim. Então, por exemplo, independente de se vários trabalhos mostram, por exemplo, em vários tipos de câncer, que esse momento do pré-operatório sempre é um momento de tensão, né? E a acupuntura beneficia, né? Então, sim, isso sim. A outra área que a acupuntura vem sendo muito utilizada é no controle dos sintomas adversos da quimioterapia. A quimioterapia, ela faz alguns sintomas de náuseas, né, que são dos predominantes, vômitos, sintomas de insônia, sintomas de boca seca, dependendo da área, e de outros, da radioterapia, por exemplo, que às vezes também provoca alguns sintomas. Então, onde a gente vê que a acupuntura ela vem sendo mais utilizada na oncologia, tem sido feito nesses casos. De câncer de mama. De câncer em geral e de câncer de mama também. No câncer de mama, né, a gente ainda tem muito pouco estudo na área da ansiedade e estresse. Exatamente como o nosso estudo aqui a gente não tinha. Avaliando o resultado, né, de que forma melhora. E se melhora como, né? Qual foi a técnica usada? Porque, por exemplo, a acupuntura pode ser feita com agulhas, ela pode ser feita com moxa, ela pode ser feita no pavilhão auricular. Então, na verdade, assim, essa pesquisa ela foi feita com a acupuntura clássica, né? Com 16 agulhas nessas mulheres ao longo do diagnóstico até a cirurgia. A acupuntura ela é uma técnica milenar, né? Chinesa, né? E que agora ela está atravessando para o Ocidente já há algum tempo, né? Mas agora que ela começa a fazer uma presença maior nas terapias usadas na área ocidental, né? Ela ficou durante muitos anos, né, muito isolada, até pela questão política da China, né? Então, durante anos, né, centenas até, essa vinda da acupuntura, ela acontece, né, há mais ou menos 50 anos e ela tem vindo num crescente muito grande. Então, por exemplo, hoje, importantes centros, por exemplo, o ICESP, que é um centro de oncologia em São Paulo, muito importante, ligado ao estado de São Paulo, tem um serviço de acupuntura, tem serviço de acupuntura anuais, tem, né, não só de acupuntura, mas dessas práticas não convencionais. Aqui no Brasil a gente chama de práticas integrativas e complementares. Então, isso no mundo inteiro, né? Existem centros oncológicos também na Austrália, existem centros oncológicos nos Estados Unidos. É um crescente e a gente vê assim, né, quão importante é isso, de forma que você amplie essa possibilidade de cuidado. Sim. Geralmente o tratamento oncológico ele é focado, né, em tirar o tumor, em terapias que inibam o crescimento do tumor. E a acupuntura, ele aborda outros aspectos para além, né? Então, a gente vê como isso é importante, porque muitas vezes a gente sabe que recidivas acontecem. Então, de que forma que a gente pode abordar isso e minimizar esse sofrimento dessa mulher? Então, a ideia é que a gente inclua aspectos, né, que esse tratamento proporciona, que auxilie, né? É um cuidado, na verdade, não é uma doença simples, é uma doença extremamente complexa, que precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de uma orientação alimentar, precisa de exercício. Então, quando você fala da política de saúde, né,
colocar isso na política de saúde, aí você tira um pouco aquele aspecto de medicina alternativa, né? Quer dizer, ou você vai para medicina convencional ou vai para a acupuntura. Não é por aí, né? O que você coloca é a acupuntura integrando essas outras técnicas. Né? Justamente. Na verdade, a ideia é essa, né? Não dá para a gente fazer, principalmente diante de uma doença como essa, que o paciente precisa de suporte, não precisa de confusão, sim, né? Sim, então, sim. quando a gente pensa assim, é um tratamento que mostra resultado, né? Que a gente tem dados que demonstram isso, foi feito, né, com todo o critério do método científico, ele teve aprovação do Comitê de Ética, ele está registrado, né, nas plataformas Brasil, ou seja, mostra isso, e aí cabe, né, ao serviço, cabe aos profissionais que ainda conhecem muito pouco. Eu vejo, isso está uma das questões da conclusão da tese, é muito pouco conhecido. O fato, por exemplo, da gente não ter essas práticas no currículo ainda gera muito preconceito, né? Porque Sim. A tendência do profissional de saúde é assim, eu domino um conhecimento. Se eu não possuo um conhecimento, ali você tem uma certa desconfiança, né? Será que isso vai ajudar? Ou será Sim. que isso vai atrapalhar? Então, a gente vê que assim, as barreiras, elas ainda estão colocadas, e elas são principalmente causadas pelo desconhecimento. Certo. O que dá para reparar é que as escolas de medicina, né, principalmente da década de 50 para cá, quando houve a grande revolução da indústria química, né, que entraram com os quimioterápicos, né, com as drogas que revolucionaram a medicina, por um lado, né? Também tiveram muitos efeitos colaterais, agora, inclusive nesse período de crescimento, de utilização, né? E analisando-se os resultados, parece que está tendo justamente essa entrada agora das outras técnicas, né? A indústria farmacêutica, ela tem uma penetração, um poder muito grande, né? A gente não tem dúvida nenhuma disso. E talvez, né, até que ponto que isso concorre, né, com um tratamento simples, com uma tecnologia extremamente barata, né? A gente não gosta de dizer que isso justifica a inserção, mas com certeza no sistema de saúde cada vez mais oneroso, você colocar técnicas simples, né, com bons resultados, que pode ser utilizada a nível de massa, por que não, né? Sim. E com certeza, eu acho que todo esse movimento da indústria farmacêutica, né, como ela vem, como ela traz, cria um impacto muito grande de qualquer outra coisa que não seja medicamento. Existe uma medicalização, sim, acho que você vê 30% da população usa um ansiolítico. Poxa, será que não tem alguma coisa menos menos agressiva ou menos que implique em menos custos, né? Como a meditação, que uma pessoa pode fazer em casa, ela pode ser treinada para fazer e tem um resultado muito bom. Será que ela não pode usar um chá? Então, de uma certa forma, existe uma desvalorização, né, do papel do indivíduo, da autonomia que você pode conquistar a partir do momento que você se observa, que você encontra com essas possibilidades. Por que não, né? Então, eu sempre falo que eu acho que a gente tem que pensar de forma integrada. Claro que ninguém vai deixar de fazer quimioterapia para fazer acupuntura, a ideia não é essa. A ideia é você ter um tratamento né, clássico, oncológico, mas agregar outras possibilidades, né? Melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a quantidade de medicamento que se toma. Seu fígado está sendo extremamente bombardeado. Por que a gente não pode usar uma sessão de acupuntura que vai beneficiar, em vez de você tomar mais um medicamento que é um ansiolítico? Então, na verdade, assim, ou um chá. Então, com certeza, acho que ainda existe essa desvalorização. Acho que é uma conquista que a gente precisa de fazer,
né? Mas a classe médica já está adquirindo mais aceitação disso. A gente percebe os novos médicos que se formam, né? Esses resultados, né, eu acho que é quebra de paradigma, né? Na verdade, a gente é formado para... A sua saída é um medicamento. Então, eu acho que na medida em que você abre essa possibilidade, aí eu acho que entra um pouco assim de uma curiosidade, de querer saber e tem um monte de coisa publicada. Não existe mais aquela coisa, não tem estudo. Tem estudo. Vamos a um intervalo e voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.